O Brasil está de luto. 62 vidas interrompidas em um trágico acidente aéreo. As causas da queda do avião ATR-72 da Voipés são investigadas. Enquanto isso, as famílias amargam a dor de perdas irreparáveis. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Gente, ó o avião caindo, gente, ó o avião caindo, ó o avião caindo. Pessoas que não chegaram no destino. Uma tragédia que abalou o Brasil inteiro. A queda do avião da Voipés matou 58 passageiros e 4 tripulantes. O voo saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h46 da manhã, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O acidente ocorreu às 1h25 da tarde. Hoje, no local, um enorme rastro de destruição. Vídeos gravados por moradores mostram a aeronave despencando enquanto girava no ar. Em seguida, o que se vê é uma explosão e uma fumaça preta. Depois da retirada das 62 vítimas, o chefe do Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos disse que não há previsão para o término das investigações. Não existe ainda uma previsão de término dos trabalhos, porque em função da importância dessas informações, nós estamos priorizando a qualidade ao invés de celeridade. Segundo a Força Aérea Brasileira, o voo ocorreu dentro da normalidade, até às 13h20. Mas a partir das 13h21, a aeronave não respondeu às chamadas da Torre de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. Uma coisa que muita gente tem me perguntado é: mas por que os pilotos não avisaram que estavam em emergência? Será que eles estariam com medo de alguma punição? Não é nada disso, gente. Tem uma máxima na aviação que é importantíssima: voar, navegar, comunicar. O que significa isso? Primeira coisa que você tem que fazer é se preocupar que o avião esteja voando em segurança, estabilizado, sem nenhum problema. Feito isso, aí você parte para a navegação, pensar de onde para onde você vai. Se esses dois assuntos estiverem bem resolvidos, aí é hora de se comunicar. Porque não adianta nada você se comunicar se o avião estiver descontrolado ou se você não souber aonde você está e nem para onde você está indo. Então essa sequência é muito importante. A comunicação só vai anteceder algum desses casos se por alguma razão muito específica uma informação que venha do controle ou até do pessoal de manutenção da companhia possa ajudar a resolver uma questão de segurança no avião. Mas numa situação mais urgente, que eles percebem que estão entrando numa emergência, se é que assim que aconteceu, melhor, vou dizer diferente. Se eu estou pilotando o avião, me vejo diante de uma situação de emergência e o avião não está estabilizado, a minha primeira preocupação vai ser recuperar a estabilidade desse voo. Só depois de feito isso que eu vou pensar em navegar e me comunicar. Se eu não conseguir fazer isso, nem que não consiga fazer nunca mais, eu não vou me preocupar com outra coisa, porque não adianta nada eu dizer, vou falar o quê? Vou falar, olha, estou perdendo o controle? Não, tem que concentrar todas as energias nesse assunto, até porque o cérebro da gente tem uma capacidade limite de processamento. Quando a gente se distrai com outras coisas, a gente ocupa um espaço do cérebro e perde a capacidade de se concentrar, de focar naquilo que é mais importante. Então, nesse caso, pelo menos até aqui, o fato de não ter havido comunicação não me parece nada diferente da lógica. Os moradores do condomínio onde o avião caiu tentam digerir a tragédia. Aqui também existem moradores que estão assustados, psicologicamente estão abalados. O residencial fica em uma área distante do centro de Vinhedo, cidade de 76 mil habitantes. Nós ficamos perdidos. Aí nós começamos a ligar para todo lado pedindo socorro. Foi de terror, foi de pânico, impotência de não conseguir fazer absolutamente nada para ajudar e simplesmente tentar salvar quem conseguia correr.
Alguns moradores cederam suas casas para o trabalho de bombeiros, policiais e legistas. Vários também colaboraram com algum insumo, bebidas ou algo para comer. Primeiro que quando a gente perde alguém para uma situação como uma catástrofe, isso se chama um luto traumático, que acaba sendo de uma maneira súbita, violenta e inesperada. E isso pode trazer o desenvolvimento do estresse pós-traumático, ou seja, a pessoa se assusta ou sente um cheiro ou tem uma recordação, tem diversos sintomas fisiológicos de estresse muito intenso. Então, esse é o primeiro ponto. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi árduo para retirar as vítimas do local. Depois, o processo de reconhecimento das vítimas, que é traumático e doloroso. Este hotel fica próximo à ML Central e está à disposição dos familiares com todo o atendimento adequado para esse trabalho. A Defesa Civil do Estado apoiou a companhia aérea no assessoramento às famílias das vítimas do acidente aéreo que ocorreu em Vinhedo. Então esse apoio foi muito importante para que a informação chegasse nos familiares da melhor forma possível, além da intermediação entre os órgãos públicos que necessitavam às vezes de algum dado, de algo que o familiar pudesse trazer para de uma forma mais rápida poder assessorar os técnicos no processo de identificação. O voo 2283 deixa com ele histórias que ainda estão difíceis de acreditar. Vidas que hoje se tornaram um enorme vazio nos corações. O Instituto Médico Legal de São Paulo informou que todas as pessoas morreram de politraumatismo. Quando acontece a queda da aeronave, o choque que ela tem contra o solo, tem uma alta energia, e o politraumatismo, ele é a denominação de traumas, como a própria palavra diz, em diversas partes do corpo, e que podem até ter gravidades diferentes, e mais de um local até pode ter tido uma lesão, né, que possa ser a responsável pelo óbito. Então, essa pessoa pode ter um traumatismo craniano grave, um trauma torácico grave. Então, é uma denominação em geral, né, e que ela traduz exatamente isso. O poli de muitas, né, então muitas partes do corpo traumatizadas. Rosana Santos Xavier, de 23 anos, que era moradora de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, está entre os 62 mortos. Ela, quando embarcou, mandou mensagem para a mãe. Ela disse o seguinte: "Que medo desse voo! Juro, avião velho, tem uma poltrona quebrada. Caos." Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, tinha ido a Cascavel, de onde partiu o avião, para buscar a filha Liz, de 3 anos, que passaria o Dia dos Pais em Florianópolis, onde ele morava. Em São Paulo, pai e filha fariam uma escala, que não aconteceu. Momento de um trauma enorme, que requer acolhimento psicológico para todos os familiares. É muito importante que a pessoa que está vivenciando o luto permitir-se ser cuidado, né? E aí, nesse momento, entram os amigos, entram os parentes, de uma maneira palpável, tangível, né? Olha, eu vou pedir algo para você comer, ou vou fazer aquele prato que você gosta, eu tô aqui, caso você queira conversar sobre algo. E, de uma forma inevitável, a pessoa vai falar de uma maneira muito recorrente, ela vai contar a história de novo, e de novo, e de novo, e você vai ouvir como amigo, como parente, várias e várias vezes. Isso faz parte do processamento, né, do luto internamente. Então, estar ao lado da pessoa, auxiliar a cuidar das necessidades físicas, das necessidades emocionais, se necessário,
e perceber que existe essa abertura, buscar um profissional da saúde, buscar um psicólogo, para que essa pessoa consiga elaborar um pouco melhor o conteúdo de mortes, perdas e luto, porque a gente passa uma vida inteira tentando entender a morte e essa é a única certeza que a gente tem na vida, né? A gente não aceita muito bem. E quando a gente perde uma pessoa, todo esse conteúdo vem à tona, tanto de quem perdeu um pouco mais distante, quanto de quem perdeu mais próximo. E aí vai mexer em todos os conteúdos relacionados ao questionamento da vida, ao que eu acredito que vai ser depois. Então é muito importante ter um profissional em que a gente consiga conversar mais e se aprofundar sobre os próprios valores e o que a gente acredita. Mas estar disponível é fundamental para quando alguém perde uma pessoa querida, para quando alguém está vivenciando luto, mesmo que seja para ouvir a história repetidamente. Dentro do avião, vidas e muitos planos que foram interrompidos. Este foi o último abraço entre mãe e filho antes do acidente aéreo. Eu não senti que seria o último abraço, achei que só seria mais um. E eu não costumo compartilhar, tanto é que minhas redes sociais são fechadas, e eu não costumo, mesmo para as pessoas que me seguem, eu não costumo compartilhar detalhes da minha vida pessoal, eu sou bem restrito nessa parte. Mas eu resolvi postar esse vídeo para tentar tocar as pessoas, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último abraço, porque se eu soubesse, com certeza ele seria mais apertado, gostaria de sentir mais o cheiro dela. A imagem mostra Rafael que coloca as malas da mãe no carro, Dona Denilda acorde. Ela tinha como destino Brasília. A visita à cidade era para cuidar da mãe, de 92 anos. Ela não gostava de viajar, ela viajava uma vez por ano só para Brasília, para ajudar nos cuidados da mãe dela, principalmente. E ela não gostava de viajar. Rafael conta que a mãe sempre falava sobre morte, como se quisesse deixar a família preparada para sua partida. Como ela tinha uma espiritualidade muito elevada, muito acima da média, ela já estava preparada. Como ela era muito religiosa, ela comentava sempre sobre a morte de uma maneira mais natural. A gente que não quer conversar muito sobre a situação, mas ela sempre falou que já estava pronta. Ele trabalhava quando soube em um grupo de mensagens sobre a queda do avião. Quando eu vi o vídeo do avião caindo, na hora eu já lembrei da mãe. Mas daí sempre tem aquele sentimento de negação. Ah, não é. Até a minha irmã tentou me ligar, mas como eu estava em atendimento, eu não consegui atender ela. Ela ainda estava em Cascavel, que havia levado ela de carro, né, até o aeroporto, e tinha alguns outros serviços. Mas existe sempre aquele sentimento de não é, tem aquele fiozinho de esperança que não é, né? E depois eu fui procurar, podia ela ter escala em Viracopos, né? Ou podia ter saído 2 aviões de Cascavel. Então sempre fica aquela dúvida, talvez não seja. Um abraço que chegou ao fim. Dona Denilda deixa saudades e muitos ensinamentos. E a gente não basta ter só momentos, né? A gente tem que ter momentos de qualidade. Não ser só mais um abraço. A gente tem que fazer aquilo com carinho. Ela fazia tanta coisa com devoção, fazia comida com devoção para ajudar nós aqui do escritório, a outra filha dela, os netos, que agora ela estava fazendo marmita para eles levar para outra cidade, que eles moram em outra cidade, que já estão trabalhando, alguns, 2. E ela fazia tudo com amor, ela ia visitar as pessoas com amor. Antigamente ela ia levar a Eucaristia também para os doentes, tudo com amor, ia conversando, enfim, tudo que ela fazia, as pastorais que ela participou ou que ainda participava, era sempre com amor, tudo com amor, com uma ternura, uma doçura, não reclamava das dores. É isso que tem que ficar de ensinamento, de lição pra gente. A gente tem que escutar mais os mais velhos e dar mais valor ao tempo, com certeza, ao tempo junto. Não, eu não sinto raiva, não. Caso haja culpados,
por qualquer motivo que seja, por falta de manutenção, visando lucro ou não, enfim. Caso haja culpados verdadeiros aqui, eu gostaria sim que eles fossem punidos, sem dúvida nenhuma. Mas eu não tenho raiva porque, assim, como eu já falei, a minha mãe, ela sempre esteve preparada. Ela se preparou para isso, e ela falava para nós também se preparar, porque ela sempre falava, a gente não sabe o dia de amanhã. Quando você acorda, reze para Deus, reze para o Espírito Santo, entregue o seu dia, porque a gente não sabe. Então, outra coisa que ela fazia muito, ela não gostava de dar trabalho para os filhos. Ela trabalhava o mínimo possível pra gente. Então, ela rezava para ter uma boa morte. Assim como Rafael, Alexandre teve a última conversa com o amigo Danilo Romano, de 35 anos, o piloto da aeronave. Na quarta-feira, ele me ligou e falou comigo: oi, Alexandre, tudo bem? Eu falei: oi, Danilo, tudo não, minto. Ele mandou um WhatsApp para mim: oi, Alexandre, tudo bem? Como é que você está? Eu falei: oi, Danilo, tudo bem, e você? Só que ele não falou mais nada. Alexandre, além de amigo, era o cabeleireiro de Danilo. Ele conta que o piloto o tinha como pai. E o Danilo, assim, conversava muito comigo, eu conversava muito com ele. E, enfim, e aí ele morre. E fica essas lembranças. Em cada lugar que ele ia, ele sempre me trazia uma lembrança. Danilo era sonhador, amava a profissão e queria realizar muitos planos, como revela o amigo. Tudo que ele foi, né, que ele será, ele ficou no nosso coração, meu, da minha família, do meu filho. Ele tinha um sonho. O sonho dele era ter um filho. Ainda é difícil acreditar que todos esses sorrisos e olhares não estão mais aqui. A Força Aérea Brasileira fez o transporte das urnas funerárias até o Paraná. O translado foi feito com a aeronave KC-390. Pelo menos 18 famílias de vítimas que residem na cidade de Cascavel e arredores optaram por não aceitar a proposta da prefeitura local de realizar um velório coletivo no centro de eventos municipal. No total, 27 passageiros que estavam a bordo do avião moravam na região, mas a maioria das famílias decidiu por cerimônias mais reservadas. O acidente aéreo entristeceu o mundo. O Papa Francisco encerrou a oração de Ângelus com um pedido de orações pelas vítimas. O voo 2283 leva com ele vidas que hoje se tornaram um enorme vazio nas famílias. Eu só gostaria de valorizar muito o trabalho que ela fez aqui. A vida inteira dela foi dedicada para isso, para Deus e para a família dela. Para Deus e para a família dela. Ela sempre fez tudo da forma mais honesta possível, da forma mais gentil possível. Sempre tentava agradar as pessoas, colocando as pessoas em primeiro lugar, inclusive dela mesma. Eu sempre chamei a atenção dela isso. Por exemplo, chegava num domingo, como eu moro literalmente bem ao lado dela, tomava café e ia na casa dela. Domingo cedo ela já tinha saído. Dali a pouco ela voltava, eu falei: já foi bater perna, né, dona Denilda? Ela falava assim: fui lá visitar tal pessoa, fui lá levar uma comida que estava congelada para tal pessoa. Era dela isso. Então não tem dinheiro que pague isso, não tem nada que substitua isso. Esse amor que ela tinha por fazer as coisas é impressionante. Eu preciso deixar vivo esse legado, eu preciso que as pessoas vejam isso. Enquanto enfrentam o luto, as famílias já começam a discutir a possibilidade de mover uma ação judicial coletiva contra a companhia aérea. A decisão final sobre o processo deve ser tomada após a conclusão do relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que apura as causas do acidente. A Força Aérea Brasileira disse que as caixas pretas gravaram com êxito os registros de voz e dados da aeronave. Segundo os investigadores, a análise preliminar dos dados indica que o ATR-72 perdeu altitude de forma repentina
e que a análise do áudio da cabine sozinha não é capaz de cravar uma causa aparente para a queda. A transcrição do áudio mostra que, ao perceber que o avião estava perdendo sustentação, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva perguntou o que estava acontecendo. Falou que era preciso dar potência, uma tentativa de estabilizar o avião e impedir a queda. Cerca de 1 minuto se passou entre a constatação da perda de altitude e o choque do avião contra o solo. Neste tempo, de acordo com os investigadores, o áudio registra que a tripulação tentou reagir. A gravação é finalizada com gritos e com o estrondo do choque da aeronave contra o chão. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião, que voava desde 2010, cumpria com todas as normas vigentes e a tripulação tinha todos os certificados válidos. Fernando de Bortoli, que é piloto há mais de 20 anos, fala que o avião é seguro e eficiente. Muito está sendo discutido sobre caixa preta, mas você sabe como é que ela funciona? Existem 2 tipos de caixa preta. Aquela que grava os dados do voo, que é a Flight Data Recorder, e tem aquela que grava o áudio da cabine de comando do avião, que é chamada de Cockpit Voice Recorder. No caso da Data Recorder, ela que capta os dados, tem vários sensores espalhados pelo avião. Isso daí vai para uma central de computador que chega essa informação aqui na caixa preta. E nessa parte aqui, essa cápsula, ela tem um chip aqui dentro. Esse chip, ele é muito protegido, porque o objetivo é que ele não seja destruído em um caso de acidente. Então ele tem essa cobertura de liga de titânio com aço. E dentro ele ainda tem uma outra camada de um material que preserva aí para temperatura, né, e também absorve impacto. E ali tem uma sequência de chips de memória conectados, tem mais de um, justamente para ter uma redundância. E isso é retirado pelos investigadores do CENIPA para conseguir fazer a leitura e pegar os dados. Então, nos dados de voo, eles vão pegar informações, muitas informações, mas entre elas velocidade, altitude, atitude do avião, a posição de comandos, situação do motor, sistemas, uma série de informações aí do funcionamento do avião, né, naquele momento. E o gravador de áudio, ele vai captar através de um microfone na cabine de comando do avião. Ele vai captar o áudio que está acontecendo ali na cabine, então conversa entre os pilotos, se entrar alguém na cabine e conversar com os pilotos, isso também vai ser captado, o que os pilotos conversaram com o controle de tráfego aéreo, também qualquer alarme que soar na cabine por algum motivo, tudo isso vai ser gravado da mesma forma em um chip aqui. E aí, quando a caixa preta é recuperada, eles fazem todo esse trabalho de extração das informações para juntar isso naquele quebra-cabeça e começar aí o processo de investigação com essas informações importantíssimas que estão dentro da caixa preta. O avião da Voipes era um modelo conhecido no mundo da aviação por sua capacidade de operar em aeroportos de pista curta e de difícil acesso no Brasil e em outras partes do mundo, especialmente na Ásia. O ATR-72 é um avião para voos regionais. ATR quer dizer aviões de transporte regional. Então, ele é um avião ideal para cumprir essas rotas mais curtas e operar em aeroportos que não tem tanta infraestrutura para receber um avião a jato, por exemplo. Nas rotas mais curtas, o avião ele é mais eficiente. E nos aeroportos com menos infraestrutura, com pistas mais curtas, ele consegue operar, ele não precisa de tantos equipamentos no aeroporto para embarcar e desembarcar o passageiro, ele tem a sua própria escada de embarque na porta traseira, então ele segue uma série de vantagens para operar nesse tipo de situação. O fato dele ter hélices acaba assustando as pessoas, né? Mas isso não significa que o avião é velho ou o avião é ruim. O avião, o motor turbohélice funciona exatamente da mesma forma que o motor a jato funciona. O que muda é o que está lá na frente gerando a propulsão. No caso de um motor a jato, você tem um grande ventilador ali na frente que joga uma quantidade de ar grande para trás, empurrando o avião para frente. E o turbohélice, né, a hélice, ela gera essa tração, mas a forma de rotação, né, para fazer essa hélice funcionar segue o mesmo jeito do motor a jato, com turbinas, com compressores, usa o mesmo tipo de combustível, inclusive.
Então os motores são muito parecidos e o motor turbohélice é muito confiável. E o motor turbohélice também tem uma grande vantagem em operar em aeroportos sem tanta infraestrutura, porque ele não corre o risco de sugar coisas, detritos ou qualquer coisa que esteja ali na pista. Então são muitas vantagens a operação desse tipo de avião. Em termos de estrutura do avião, né, ele oferece também aquilo que precisa para garantir a segurança de voo. É um projeto muito consolidado, o ATR, fabricado lá na Europa, com milhares de unidades produzidas, vendidas para vários países do mundo. Aqui no Brasil também já opera há bastante tempo. Nunca teve nenhum acidente aqui no Brasil com esse modelo. Infelizmente esse da VoiPass foi o primeiro, mas é um avião que sempre operou com muito sucesso ao redor do mundo, então é um avião confiável, mas evidentemente agora que acontece um acidente como esse, muita gente fica com medo, achando que o problema pode ser o avião, só que eu sempre falo para a gente aguardar o relatório, né, dos investigadores do CENIPA, o órgão competente para fazer isso, para entender o que de fato aconteceu. E podem voar tranquilos, porque principalmente nesse momento os operadores de ATR no Brasil já estão muito antenados com tudo que está acontecendo. Então assim, de maneira geral, é sim um avião seguro, com milhares de unidades voando diariamente pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, e é graças a um avião como o ATR que muitas cidades pelo país conseguem ser atendidas pela aviação regional. O acidente com o modelo ATR-72 trouxe à tona discussões sobre o funcionamento do sistema antigelo dessas aeronaves. Muito tem se falado sobre sistema de degelo e antigelo, mas o que exatamente isso significa? São dois tipos de sistemas que funcionam de formas diferentes. Em aviões a jato, né, que voam em altas altitudes, tem um sistema chamado antigelo. Ou seja, no bordo de ataque da asa, na parte da frente da asa, em outras áreas também, como na entrada de ar ali do motor a jato, na asa do estabilizador horizontal lá atrás do avião, tem uma superfície metálica com um sistema de aquecimento. Então aquilo vai ficar aquecido para que quando o avião enfrentar áreas de baixíssimas temperaturas e possíveis formações de gelo, aquela área aquecida vai impedir que o gelo fique grudado ali, né, atrapalhando o perfil de voo, né, atrapalhando a forma que a asa funciona. Então o gelo ele não vai se formar, por isso que ele é antigelo. E tem o sistema de degelo, que é um sistema que equipa aviões turbohélices, como o ATR-72, que na parte da frente, aqui no bordo de ataque da asa, tem uma superfície de borracha, assim como em outras partes, na parte da frente das hélices também, no estabilizador horizontal lá atrás. Essa superfície de borracha está conectada a um sistema pneumático que infla. Ou seja, ele é degelo porque quando o gelo começa a se acumular nessa parte da frente da asa, no bordo de ataque, essa superfície de borracha ela vai inflar e vai quebrar esse gelo, e aí com a velocidade de deslocamento do avião, esse gelo acaba indo embora. E qual que é o grande perigo de acúmulo de gelo nessa parte? Como você pode ver aqui, ó, esse aqui é o chamado perfil da asa, que tem esse conhecido formato de gota. Então a asa ela voa por uma diferença de pressão da parte de cima, que é o extradorso, da parte de baixo, que é o intradorso. Quando você muda esse formato por formação de gelo, por exemplo, a aerodinâmica da asa começa a ficar bem comprometida e esse formato pode mudar. Mudando esse formato, você pode fazer com que essa asa deixe de gerar sustentação, ou seja, ela não consegue voar mais e aí ela pode estolar e cair. E é por isso então que tem um sistema de degelo aqui na frente ou antigelo para evitar que esse gelo se forme e cause algum problema na asa. Em nota, a VoiPass Aérea ressaltou que a aeronave estava em plenas condições operacionais no momento da decolagem. O que se espera agora é a conclusão da investigação para as causas do acidente, enquanto as famílias vivem um luto e uma dor incurável. O site Rede de Segurança da Aviação, da Flight Safe Foundation, uma organização internacional dedicada à segurança da aviação no Brasil, já registrou 135 ocorrências de tragédias aéreas em 2024. De acordo com a base de dados do site, 110 pessoas morreram no Brasil este ano.
Os números já consideram a queda do avião em Vinhedo. No mundo todo, foram 2.963 ocorrências e 819 fatalidades em 2024. O voo 2283 entrou para a lista de maiores acidentes envolvendo brasileiros. Foi o maior na aviação comercial brasileira desde 2007, quando um avião da TAM saiu da pista do aeroporto de Congonhas e atingiu o hangar da companhia, matando 187 pessoas que estavam a bordo da aeronave. O Brasil revive outras tragédias que abalaram o país e o mundo nas últimas décadas. A cantora Marília Mendonça morreu na tarde de 5 de novembro de 2021, após a queda do avião em que ela estava. A aeronave caiu momentos antes do pouso, em uma cachoeira do distrito de Piedade de Caratinga. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que negligência e imprudência foram as causas da morte das 5 pessoas que estavam no voo. No dia do acidente, a aeronave se chocou com uma torre de transmissão de energia que não era sinalizada. Segundo a polícia, a sinalização não era obrigatória por causa da altura das torres e sua distância em relação à zona de proteção do aeroporto, cabendo aos pilotos observarem previamente a proximidade de morros e antenas. O voo da Marília Mendonça, como todos os acidentes, poderiam ser evitados se a gente soubesse de algumas coisas antes de ocorrer. Mas fazer o quê? Faz parte da aviação acontecer alguns acidentes, embora sejam cada vez menos que aconteçam. Basicamente, o que aconteceu lá foi o seguinte: aquele aeroporto, ele está perto de uma região de montanhas, numa planície, uma baixada, pode-se dizer assim. Então, a aproximação para pouso costuma ser um pouquinho mais íngreme. E isso, às vezes, pode trazer algum desconforto por desconhecimento apenas dos passageiros. Então, por essa ou por qualquer outra razão que a gente não sabe exatamente o que passava na cabeça dos pilotos, ele veio num procedimento numa rampa mais suave e estendeu um pouco o que seria o caminho normal para chegar no aeroporto. Ele vem na perna do vento, gira a perna base, depois gira a perna final e vai para o pouso. Tá? Antes eu quero lembrar vocês que eu estou falando isso aqui principalmente para leigos, para pessoas que não são da aviação. Então, se tem algum piloto, eu estou tentando ser o mais simples possível e não com preciosismo técnico, espero que entendam. Tá? Ok, ele já vinha virando para essa final, que é já a reta alinhada com a pista, quando enganchou o trem de pouso nos fios de alta tensão que ele não notou que tinham lá. E realmente é muito difícil de ver lá de cima. Estava anotado em cartas, mas aí pode-se dizer estava errado, está certo, não sei o quê. Não era propriamente a área do aeroporto, ele estava mais longe do que deveria. E ao enroscar, o avião, logicamente, perdeu muito da velocidade, perdeu a capacidade de sustentar e acabou caindo sobre uma corredeirazinha leve. Você olhando o avião de cima, ele estava quase intacto até. Mas o impacto vertical foi muito grande e o impacto que causou a perda das vidas, infelizmente. São coisas que eu sempre digo, são erros, casualidades, fatalidades, descuidos, pode se chamar do que for, mas sempre na melhor das boas intenções. E o estudo profundo dos acidentes aéreos é uma das coisas que ensina muito pra gente como não deixar que eles se repitam. Não canso de falar isso. Além de Marília, que tinha 26 anos, morreram seu produtor, Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana. Outro episódio de profunda tristeza, o voo Lamia 2933. O avião levava jogadores da Chapecoense, integrantes da comissão técnica e jornalistas para o jogo contra o Atlético Nacional para disputar a final da Copa Sul-Americana na Colômbia. O avião caiu no dia 28 de novembro de 2016, deixando 71 mortos, próximo do aeroporto de Medellín. 6 pessoas foram resgatadas com vida. A investigação colombiana concluiu que o avião caiu por falta de combustível.
Este policial, na época, ouviu um som bem baixo de gemidos e notou que o peito do jogador Neto se movia lentamente, coberto de galhos e folhas. Eu fiquei olhando para ele com muita atenção quando percebi que o peito estava se inflando, como quando uma pessoa respira, inalando e exalando. Não tive palavras para descrever aquele momento. Alegria, emoção, orgulho. Neto ficou em coma durante 11 dias no hospital e depois agradeceu o policial por salvar a sua vida. Mais uma sobrevivente, a comissária de bordo, que também deu entrevistas depois do acidente. Me ha costado bastante levantar-me porque foi golpe muito forte. Foi difícil me recuperar porque o golpe foi muito grande. Eu caí em uma profunda depressão. Minha família, meus filhos me ajudaram a levantar, a superar o que eu estava sentindo. Minha família, meu filho me ajudaram a sair de... Muitas pessoas me apoiam até hoje. Eles são incríveis. E também a gente que me apoia até o dia de agora. Incrível. O luto de cada pessoa tem um tempo, então não dá para falar, nossa, mas essa pessoa não deveria mais estar se sentindo assim. Cada um vivencia o luto de uma maneira num tempo. A gente tem a primeira fase, que é a negação, que muito provavelmente as pessoas, os familiares e amigos de quem perdeu alguém está, né? Então a negação envolve frases como isso é mentira, isso não está acontecendo, não é possível que isso tenha acontecido. E aí a gente vai para a fase da raiva, né? Você é o responsável por isso ter acontecido, você é o culpado, a culpa foi do congelamento, a culpa foi da tripulação, a culpa foi da aeronave, quem foi o culpado? Existe uma raiva orientada para uma situação específica, mas muito sentimento de raiva por isso ter acontecido. E aí tem a fase da barganha, que sempre fica um pouco confuso, né, para a gente compreender, mas é aquela tentativa, né, que a gente tem, olha, se eu fizer isso, em troca eu vou ter aquilo, né, e aí vem nessa sensação do avião, olha, realmente, tá vendo? Se tivesse ouvido as previsões sobre acidentes de avião, isso não teria acontecido. Como pode, né, não ter prestado atenção às previsões? E a gente fica naquela sensação, nossa, será que se eu tivesse avisado, isso não teria acontecido? Outro acidente foi com o Airbus A330 da Air France, que caiu no Oceano Atlântico durante rota entre o Rio de Janeiro e Paris em 1º de junho de 2009. A tragédia matou 228 pessoas. Ao todo, 59 vítimas eram brasileiras, mas pertenciam a 32 nacionalidades diferentes. Os corpos foram encontrados a 70 quilômetros da região onde a aeronave fez o último contato, no arquipélago de São Pedro e São Paulo. As duas caixas pretas passaram 2 anos no mar, a 4.000 metros de profundidade. Apenas olhando, podemos ver que estão em bom estado exterior, que resistiram ao choque e não foram queimadas. Em 29 de setembro de 2006, um jato Legacy colidiu com um Boeing da Gol na floresta amazônica. O acidente resultou na morte de 154 pessoas, entre tripulantes e passageiros. Foi o segundo acidente aéreo mais grave da história do Brasil em número de vítimas. Uma incrível casualidade, coincidência, pode-se dizer assim, deles estarem exatamente no mesmo ponto, em sentido contrário, que mostra também a precisão da navegação hoje em dia. Foi até uma questão cultural que levou a acontecer esse acidente, eu vou te explicar. Nos Estados Unidos não existe a mesma separação que no Brasil e em grande parte do mundo, que é mais ou menos assim: quem voa para o quadrante leste vai nos níveis de voo ímpares. 11.000 pés, 13.000 pés, 15.000 pés, 33.000 pés e assim por diante. Quem vai para o quadrante oeste voa nos níveis pares, para evitar que no cruzamento haja uma colisão. Só que por um erro dos pilotos que não perceberam que aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos e acabaram fazendo um plano de voo que foi aceito com esse erro, o controlador acabou não percebendo isso, houve também falha de comunicação e eles vinham cada avião de frente um para o outro,
praticamente como se fosse bater de bico. Tanto que no fundo, foi a pontinha da asa do Legacy Winglet, que é uma ponta que fica assim um pouco para cima, que cortou praticamente pelo meio a asa do Gol. E aí ficou praticamente ficou absolutamente impossível sustentar o voo naquele Boeing da Gol, novinho por sinal. O Legacy, como estragou só a pontinha da asa, ele conseguiu proceder o resto do voo e pousar na base aérea de Cachimbo. Claro, foi um erro crasso dos pilotos americanos, somado, como eu falei, a alguns erros menores, mas importantíssimos dos controladores. E alguém pode dizer, mas escuta, o tempo estava bom, eles vinham de frente, como não se viram? Se somar as duas velocidades, eles vinham a 900 km por hora cada um, ou seja, 1.800 km por hora, o que dá mais ou menos 500 metros por segundo. Impressionante, quando você vê o avião, ele já passou, é muito rápido. É isso que aconteceu, uma tristeza. Foi até então o maior acidente da aviação, depois superado, infelizmente, pelo TAM 3054 aqui em Congonhas. Na noite de 2 de março de 1996, o tempo estava fechado na Grande São Paulo e havia neblina em parte da Serra da Cantareira. Por volta das 23 horas, um jato executivo avançou sobre as árvores, atravessou a névoa e colidiu na mata. 9 ocupantes morreram, 2 tripulantes, um segurança, um assistente de palco e os 5 integrantes da banda Mamonas Assassinas. Eles voltavam de um show em Brasília, o último de uma longa turnê pelo país. A morte repentina chocou o país e milhões de fãs. No mesmo ano, em 31 de outubro, o voo 402, um Fokker 100 da TAM, decolou de Congonhas para o Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, caiu sobre 8 casas no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Morreram 99 pessoas, 96 que estavam no avião e mais 3 em terra. Julho de 1973. Um voo da Varig, que havia decolado do Rio de Janeiro, caiu a 4 quilômetros do aeroporto de Orly, na França. No total, 124 pessoas morreram e apenas 11 sobreviveram, 10 tripulantes e um passageiro. O Boeing realizou um pouso de emergência em uma plantação de cebolas. Na cabine estavam os comandantes Antônio Fusimoto e Gilberto Araújo da Silva. Ambos ingressaram na aviação comercial em 1952 e com mais de 17.500 horas de voo cada um. A fumaça tomou conta de tudo, inclusive da cabine. O desespero foi grande. Então, o comandante conseguiu visualizar um vilarejo e também uma plantação. E decidiu, então, pousar na plantação, neste exato local, onde 124 pessoas morreram, 11 sobreviveram. Andei no vilarejo, que na época foi salvo pelos heróis que estavam no comando da aeronave. Um lugar pacato e de pessoas hospitaleiras. Encontrei este homem, que conta como foi o dia do acidente. Ele mora no vilarejo. Era um grande terreno e o avião veio lentamente e pousou na plantação de cebolas. Quando parou de se arrastar, veio um grande barulho, bem forte, e depois eu vi uma enorme chama que se apagou rapidamente. Eu costumava andar de bicicleta naquele terreno. Foi tudo muito assustador. Este outro morador fala rapidamente comigo e diz que na época soube do acidente aéreo pelo rádio. Comecei a trabalhar, tinha 12 anos. E quando liguei o rádio, senti falaram do acidente que houve. Investigações concluíram que o fogo começou em um dos banheiros, provavelmente por causa de um cigarro aceso deixado em um dos cestos. Um avião da Varig, um Boeing 707, fazendo o voo RG 820, que saía do Galeão com destino a Londres e previsão de escala em Paris, quando vinha se aproximando para pousar nessa cidade, no aeroporto de Orly, com 123 pessoas a bordo, teve o início de incêndio
a partir do banheiro por conta de um cigarro. Pois é, gente, naquela época, em 1973, era permitido fumar nos aviões. Depois do acidente, eles passaram a proibir o fumo nos banheiros, mas ainda permitiam na cabine de passageiros e até na de comando. Mais adiante é que proibiram em definitivo. E até hoje, uma curiosidade que muita gente fica estranhando é que os aviões ainda têm cinzeiro e se perguntam por quê. É justamente por segurança. Vai que um irresponsável acenda um cigarro, pelo menos ele tem um lugar seguro para apagar. Mas voltando ao voo, o fogo foi se alastrando e principalmente uma fumaça tóxica vinda dos materiais plásticos que eram muitíssimo nocivos para as pessoas naquelas épocas, foi fazendo mal para todo mundo e foi tornando o ambiente absolutamente insustentável. Os pilotos tiveram que abrir umas janelinhas na cabine para entrar um pouco de ar fresco e também poder enxergar melhor. E o copiloto Fujimoto, que estava nos controles do avião nessa hora, fez um pouso mágico, pode-se dizer, deixando o avião praticamente intacto, num campo de cebolas, coisa de 2 quilômetros antes de chegar no aeroporto de Orly. Mas o ambiente era tão ruim que no final, dos 123 pessoas que estavam a bordo, sobreviveram apenas 11. 10 tripulantes e um único passageiro. E os tripulantes saíram por uma escotilha de emergência que tem na cabine de comando. Esse passageiro foi resgatado pelo primeiro bombeiro que chegou lá pela porta de entrada do avião. Os outros todos, infelizmente, morreram. Foi um voo que marcou muito a história da aviação e fez as pessoas repensarem materiais a serem usados e uma série de outros procedimentos, fazendo sempre a aviação aprender com seus erros para tornar os voos cada vez mais seguros. Ricardo Trajano é um sobrevivente deste voo. Ele conta que chegou a se despedir da vida. Eu me despedi da vida. Naquele instante eu falei, eu vou morrer. E foi isso que veio na minha cabeça. Veio esse filme todo que eu falei para você, me despedindo da vida, minha família, tudo que eu fiz na vida, vem em fração de segundos. Algumas pessoas que passaram também viram a morte de perto, algumas pessoas também, veio esse flashback nas pessoas, essa vida toda. E eu me despedi da vida e assim que ele tocou o solo, eu apaguei. Apaguei como se tivesse tomado uma anestesia geral, como se tivesse um passarinho ali morto, sabe? Trajano lembra de cada detalhe daquele dia. Afinal, ele partiu para realizar um sonho, ir para Londres, conhecer suas bandas de rock favoritas. O meu sonho, a minha paixão era conhecer Londres. Eu estudava engenharia e era músico, roqueiro, tocava baixo, tinha várias bandas, gravava, enfim. E Londres naquela época, eu estou falando década de 70, era a meca do rock and roll. Então meus amigos falavam, pô, Ricardo, você tem que ir lá ver essas bandas, porque essas bandas conhecidas, The Who da vida, Led Zeppelin, Pink Floyd, eles não vinham tocar no Brasil, imagina. Naquela época, as bandas tocavam, essas bandas conhecidas tocavam na Europa e na América do Norte. Ninguém vinha tocar no Brasil. Hoje é outra coisa, nem se fala, né? Então eu economizei meu rico dinheirinho. A passagem naquele tempo era muito cara, né? E naquele tempo era um evento você fazer uma viagem para fora. E aí entrei dentro de uma agência da Varig, que ficava lá no Copacabana Palace, uma lojinha que tinha lá na Nossa Senhora de Copacabana. Eu sou do Rio, mas eu moro em Belo Horizonte há muitos anos. Então eu saí de lá com meu sonho realizado, passagem para Londres. E tudo aconteceu, o avião lotado, eu escolhi meu lugar para sentar. Isso mais na frente eu vou responder para você. E o voo tranquilo, e faltando cerca de 5 minutos para chegar o avião lotado, né? Tinham 2 poltronas vagas do meu lado, o resto do avião estava lotado. E aí, faltando 5 minutos para chegar no aeroporto de Orly, em Paris, começou uma fumaçazinha muito pequena. Ele conta que estava sentado na última fileira e que viu a fumaça fina e branca que vinha dos fundos da aeronave.
Eu sempre ouvia falar, meus amigos, eu lia, meus amigos falavam que quando acontecia um acidente aéreo naquela época, a traseira, a cauda do avião era a parte que ficava mais protegida. Eu fiquei com isso na cabeça e falei, eu quero chegar cedo lá no aeroporto para escolher o meu lugar. Você escolheu o seu lugar quando você fazia o seu check-in. E o meu voo estava marcado para as 23 horas. Eu simplesmente cheguei no aeroporto 5 horas da tarde. Claro que ansioso, passageiro de primeira viagem, mas tinha o principal motivo, que era esse, de escolher o meu lugar. Eu cheguei para a atendente e falei, olha, eu quero a última fileira. Ela falou, a última não pode, porque não é possível, porque os comissários, eu falei para você, eram 17 tripulantes naquele tempo, um Boeing 707. Eles descansavam na última fileira. Ela falou, tem a penúltima, fileira 27, janela F. Eu falei, só se for agora, quero esse lugar. E foi vital para mim esse lugar, né? Porque eu fui um dos primeiros a ver a fumaça que começou atrás de mim na projeção do toalete, né? Que também é a projeção do porão de cargas. Faltando 5 minutos para o pouso no aeroporto de Orly, Trajano levantou e foi para a frente da aeronave. Ninguém deu bola para a fumaça, todos nós estávamos com cinto. Eu já tinha, durante o voo, visitado a cabine 2 vezes. Naquele tempo você podia visitar a cabine. E, por puro instinto, não tem outra explicação, eu tirei o meu cinto e fui andando para frente. Todos não deram bola para a fumaça realmente significante. Quando eu cheguei lá na frente, não tinha o menor sinal de fumaça lá na frente, o comissário, o chefe lá me deu uma bronca. Falou, garoto, você está fazendo o que aqui, rapaz? Você quer visitar de novo a cabine? O avião está chegando, volta para o seu lugar, proibido você ficar aqui em pé. E eu desobedeci, passei do lado dele, sem dar a menor pelota para ele. E quando eu cheguei lá na frente, a fumaça já tinha tomado conta de todo o avião. Fumaça negra, preta, tóxica. Ela foi envolvendo todos os passageiros sentados nas poltronas sem que eles tivessem o menor poder de reação. Foi tudo muito rápido. E eu lá na frente não enxergava um palmo na minha frente, parecia que estava debaixo da terra. E aí me veio a sensação da morte, eu me despedindo da vida, veio um filme na minha cabeça em fração de segundos, minha família, meus amigos, tudo que eu fiz na vida. E senti literalmente alguém me abraçando. Eu falei, poxa, não sabia que quando a gente ia morrer, a morte chegava e dava um abraço na gente. E assim foi. Aí o avião começou a inclinar muito, não dava tempo de ele continuar a chegar, embora faltasse 5 minutos para chegar no aeroporto de Orly, provavelmente o avião explodiu no ar. E as máscaras de oxigênio, que as pessoas perguntam muito, poxa, por que não baixaram as máscaras? Porque o duto de oxigênio que alimentava as máscaras, foi invadido pelo fogo. Onde a fumaça há fogo, eu não enxergava o fogo, mas tinha fogo ali, né? E o fogo invadindo o duto de oxigênio, aquilo ali virou um maçarico, né? Fogo com oxigênio alastrou mais ainda, né? E aí eu caí no chão, quando inclinou muito, a minha impressão que ele ia cair de bico na terra. E aí eu fiquei ali deitado, ainda acordado, aí ele conseguiu fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas, deslizou ainda uns 500 metros, sem o trem de aterrissagem. E assim que ele parou, eu apaguei. Aí não me lembro mais de nada. O diagnóstico de Trajano logo após o acidente, além das queimaduras de 3º grau, era um edema pulmonar generalizado. A primeira radiografia minha de pulmão, atestado de óbito. Os médicos olhavam meu pulmão, edema pulmonar generalizado, hemoptise, inflamação dos brônquios, estado crítico. E eles apavorados com as minhas queimaduras de 3º grau, que poderiam infeccionar os rins, e eu teria menos tempo de vida. Mas uma coisa que me ajudou muito, é claro que uma força divina, você põe isso dentro de um caldeirão, uma das coisas que você pode jogar ali no mixer, também, além dessa força divina, eu era atleta, eu tinha 21 anos, eu não fumava, fui nadador do Flamengo, joguei basquete no Botafogo, estava muito bem. E com certeza isso me ajudou também.
Então eu fiquei com as minhas queimaduras, sim, profundas, que eu tenho nas costas, nas nádegas, coxas, carrego como se fosse um troféu. E graças a Deus meu pulmão está firme e forte. 51 anos no lucro e no crédito da vida. Depois de passar pelo acidente, ele revela que não ficou com medo de voar. Graças a Deus eu não fiquei traumatizado, isso me ajudou demais, a minha cabeça. Eu entro dentro do avião tranquilo. Vocês vão me chamar de louco, né? Como o Ivan falou. Mas eu continuo achando o avião fascinante. Você vê um bichão desse pesando 300, 400 toneladas no ar, planando, o que é isso? Muito louco. E continuo afirmando que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Fica na frente de ônibus, motos, carros, evidentemente. E é isso. Hoje, Roberto Trajano dá palestras e conta sua história impressionante. Um sobrevivente. Acidentes que trazem várias nuances. Felicidade de sobreviver e dores de quem não entende o desastre. Hoje e sempre ficam o luto e a dor que nunca terão fim. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Você pode rever o programa no YouTube ou no aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Realização Jovem Pan News.